Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Que bênção é a palavra de Deus iluminando, conduzindo e direcionando os nossos passos. Que bênção é cada dia deixar-se guiar pelo Senhor. Que a paz do Senhor esteja com você por meio da sua palavra, que faz nova todas as coisas. Senhor nosso Deus, eis-nos aqui. Eis-nos aqui para fazermos Tua vontade. Abençoa-nos, ilumina-nos, direciona, Senhor, o coração de cada um de nós para que sejamos Teus servos, Senhor. Para que agora, alimentados da Tua palavra, sejamos conduzidos pelo Teu Espírito, em nome do Teu Filho Jesus, nos rendamos à Tua palavra, porque a Tua palavra nos salva e nos liberta. Ao Teu nome, Senhor, o poder, a honra e a glória para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bênção, meu irmão, minha irmã, estarmos aqui diante dessa mesa, a mesa da palavra, a mesa que nos alimenta. Não só de pão vive o homem, não só de pão vive nossa humanidade, mas ela vive de toda a palavra que vem da boca de Deus. E é por isso que da boca de Deus agora nós queremos meditar a palavra que nos salva. Abra, por favor, sua palavra em Mateus 19, de 13 a 30. Mateus 19, de 13 a 30. É assim que diz a palavra de Deus que vem ao nosso coração em Mateus 19, de 13 a 30. Isso, que bênção é a palavra do Senhor nosso Deus. Então, trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreenderam. Jesus, porém, disse: deixai as crianças virem a mim e não as impeçais, porque o reino dos céus pertence aos que se assemelham a elas. E depois de lhe impor as mãos, partiu dali. Então vamos pegar já a beleza do versículo 14. Primeiro é uma ordem de Jesus. E essa ordem nós temos que ouvir como ordem, tá? Vamos lá, versículo 14, tem uma ordem de Jesus ali. Deixai as crianças virem a mim e não as impeçais. Deixe as crianças irem a Jesus. Não impeçam as crianças de se aproximarem de Jesus. Não prendam nossas crianças da graça de irem até Jesus. Aqui, inclusive, é um entendimento importante da necessidade das crianças já serem logo batizadas, para que elas realmente sejam introduzidas no reino dos céus. Agora, se entenda o batismo não só o ritual, mas toda uma vida batismal que deve ser concedida às nossas crianças, para que as nossas crianças saboreiem o reino dos céus. É claro que elas já nos dão sabor do reino dos céus, mas é preciso que elas cresçam na mentalidade do reino dos céus. Infelizmente, nós estamos muitas vezes impedindo nossas crianças de entrarem no reino dos céus. Nós estamos cercando crianças de materialidades, de realidades fúteis, e a criança é introduzida nesse mundo, mas não é introduzida no reino dos céus. Então, crianças aprendem tudo quanto é conto de fadas, crianças aprendem tudo quanto é historinha de 3 porquinhos, de chapeuzinho, e enfim, mas a ela não é dada, muitas vezes, conhecer o reino dos céus. Primeira coisa, nós temos que levar nossas crianças para as missas, para as celebrações da igreja. Criança não atrapalha a missa. Quem atrapalha a missa é o adulto que não cuida da criança. Criança não é problema nas nossas igrejas. O problema, muitas vezes, é a educação que nós conduzimos nossas crianças. Mas o lugar das nossas crianças, já no ventre da sua mãe, é na casa de Deus. Óbvio que, às vezes, o pai não consegue conter a criança nem dentro de casa fazendo barulho, porque falta pulso, e às vezes na igreja acontece a mesma coisa. Criança ficou irritada, cansada, ela é criança. Sai um pouquinho lá para fora com ela, cuida dela, veja direitinho.
Agora impedir aqui não pode. Sermos imaturos, porque o padre chamou atenção para nos corrigir, mas para nos afastar jamais. Ninguém pode afastar nossas crianças da casa do Pai, em hipótese e de maneira alguma. Agora, eu não levo uma criança para a missa para chegar lá, dar para ela um monte de brinquedo, para ela ficar fazendo de lá um lugar de brinquedo. Eu não levo uma criança para a missa para ela ficar lá com o celular só para dizer que ela está lá. Eu levo uma criança para a missa para explicar, para conduzir, para orientar, para formá-la na mentalidade de Deus. Não impeçais, por favor, nossas crianças de entrarem no reino dos céus. Porque, e aqui tem um princípio eterno, nesse mesmo versículo 14, porque o reino dos céus pertence aos que se assemelham a elas. E é por isso que nós precisamos ter as nossas crianças nas nossas igrejas, comunidades, para não perdermos a dimensão do que é o reino dos céus. É de quem se assemelha com a pureza, com a bondade e com tudo aquilo que a criança tem de dependência, de fé e de amor dos pais, para termos também de Deus. Essa é uma realidade. Alguém então aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que eu devo fazer de bom para ter a vida eterna? E Jesus respondeu: Por que me pergunta sobre o que é bom? Um só é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Então, o versículo 17 nos apresenta um princípio. Um só é bom, Deus. E se eu quero entrar na vida, observa os mandamentos. Aqui é um princípio importante, fundamental, essencial, versículo 17. Se eu quero entrar na vida, e a vida é a vida em Deus, eu preciso observar os mandamentos de Deus. Por isso eu digo a você, não ignore os mandamentos não, meu irmão. Não importa qual seja a situação que se encontra na sua vida, não ignore os mandamentos. É importante não só conhecê-los, mas praticá-los, observá-los. Deixar que ele seja inclusive uma bússola que nos guie na vivência da nossa vida evangélica. Não ignore os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Né? Então, aquelas coisas básicas, não matar ninguém, não adulterar, não roubar, não levantar falso testemunho, não mentir, honrar pai e mãe, amar o próximo como eu me amo. O jovem disse: Senhor, isso eu tenho observado. Tudo isso eu tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Agora, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. O primeiro passo é entrar no reino dos céus. Para entrar na vida, é observar os mandamentos. Agora, se queres viver aqui na terra a perfeição, veja, porque ainda, se só observarmos os mandamentos, vamos viver, mas de modo imperfeito. Porque os céus, o reino dos céus, é o reino do desprendimento. No reino dos céus, nós não teremos nenhum bem. Nosso único bem é Deus. Então, muitas vezes, nós não avançamos na perfeição evangélica porque somos pessoas muito apegadas, materialistas, no sentido de que as realidades materiais nos dominam. Para sermos um coração perfeito, para termos um coração que viva a plenitude de Deus, desprenda desses bens. Nós somos convidados a vender os bens. Também vai vender os bens, vou dar para os meus parentes, quando eu precisar vou lá e busco. Não, se querem ser perfeito, distribui seus bens aos pobres. Claro que isso vai ser vivido em proporções do chamado, né? Onde a pessoa é chamada a viver. Não pode um pai de família agora, por exemplo, pegar e vender tudo que tem e deixar a sua família sem nada. Ele precisa dos bens para cuidar da sua casa. Agora um jovem que quer viver essa perfeição evangélica, viva sem seus bens, vai fazer de Deus seu bem, na vida consagrada, na vida religiosa. Mas então esse evangelho é só para quem vive a vida religiosa? Não. É para todos são chamados à perfeição. Na vida conjugal, na vida familiar, nós somos chamados a não sermos pessoas acumulativas,
ou seja, pessoas que vivem acumulando os bens e não distribuem e não compartilha, que é mais do que distribuir, é compartilhar, cuidar das necessidades dos outros. Se você tem bens, seus bens é para você cuidar daqueles que não têm. Então esse é um princípio importante, cuidar dos pobres, dos necessitados, não ter nenhum bem como um tesouro, mas apenas para atender a minha necessidade, porque aquele que quer ter a perfeição evangélica, ele só tem um tesouro, é o reino dos céus. Uso dos bens que tenho, mas eu não me apego a eles, eu me desprendo deles e assim eu posso seguir Jesus. Você veja uma pessoa que tem um bem, por exemplo, que se chama um carro, um veículo que é necessário, é fundamental para conduzir a família, mas a pessoa vive de cuidar dos seus bens, nem tempo para Deus ela vai ter. Às vezes domingo, que é o dia do Senhor, ele começa a lavar o carro de manhã, só termina à tarde. Começa a cuidar daqueles bens, a mulher começa a cuidar da sua casa, a semana inteira não dá conta de limpar a casa, arrumar a casa. Não é para deixar a casa desarrumada não, mas cuidado com o apego que você tem aos seus bens, porque você não se desprende e não consegue seguir Jesus. O jovem, quando ouviu essa palavra, foi embora cheio de tristeza, porque possuía muitos bens. Ele tinha que cuidar dos seus bens, né? Então Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Isso aqui é um princípio, tá, gente? Versículo 23. Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Digo ainda, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram totalmente perplexos. E eu sei que muita gente fica perplexa até hoje quando escuta isso, né? Mas Jesus disse: quem, pois, poderá salvar-se? Perguntou os discípulos. Jesus, olhando bem para eles, disse-lhes: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Só Deus pode nos dar um coração desprendido. O problema não é ser rico, o problema é ser rico, ganancioso, apegado e materialista. E isso, de fato, deixa a pessoa presa a si mesmo e não se desprendida ao reino dos céus. Cuidado, porque vivemos num mundo cercado de materialismo, onde o importante é ter e a pessoa perde o ser que o configura ao reino dos céus. Seja conosco agora o nosso querido Padre Antônio Xavier. Hoje estamos estudando um trecho muito interessante e também extenso do Evangelho de São Mateus, que é essa segunda parte do capítulo 19. Aqui eu me reservo somente a uma única explicitação, porque o resto o Padre Roger já apresentou muito bem, inclusive sobre a parábola do jovem rico. Bem, Jesus diz aos seus discípulos que deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais. É muito interessante isso, né? Quase sempre nós imaginamos que as pessoas que são mais simples, mais desprovidas, às vezes até de juízo, de prudência, de coisas assim, que devam ser um pouquinho mais afastados daqueles que a gente considera os mais importantes, os mais intelectuais, os mais sérios, os mais isso, porque nós temos a ideia de que importância também rima com decoro. E criança e pessoas bem mais simples não mantêm decoro para nada mesmo, né? Isso é uma coisa muito boa. E é aqui que Jesus faz questão de corrigir os seus discípulos, de dizer: não, deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, que elas venham, elas vão se relacionar com Jesus do jeito criança de ser. Quando que a gente poderia imaginar que essa frase de Jesus seria capaz de gerar santos como Jacinta, como Francisco, ali em Fátima, como Carlo Acutis, né, beato, recente, que nós temos aí diante de nós também, tão jovens que como crianças também se aproximaram de Jesus. Isso é uma coisa muito importante, gente, que a gente não tenha nunca juízo sobre as pessoas. Deus é para todos e todos devem ter acesso. Por isso, quando nós chegamos, inclusive, diante de missas, onde tem crianças, existem crianças correndo para lá, para cá, em algumas celebrações, eu sempre busco ter o máximo possível de paciência com as situações, né? Claro que se a criança começa a gritar, a mãe tem que dar uma calmadinha nela, né? Mas se não, se ela está só por ali, é melhor que ela venha e que ela esteja ali realmente envolvida, do que no final das contas ela crie um certo desejo ruim, né? Uma certa concepção ruim de dizer: ah, não, esse negócio de igreja é chato, isso aqui é chato. Não é não. Jesus estava com as criancinhas e nós somos chamados também a nos comunicarmos e nos envolvermos com elas de tal forma que elas também possam perceber, desde a mais
mais pequena idade ali, né, a partir do momento que já tem algum tipo de compreensão, possam entender que alguém morreu para salvá-las porque as ama. E isso é direito delas. Por isso, jamais impeçamos. Meu Mestre Jesus, meu Senhor Jesus, só Tu tens palavras de vida eterna. Que as Tuas palavras caiam no nosso coração e convertam o nosso coração. Conceda-nos um coração de criança, Senhor. Conceda-nos um coração pequeno, humilde, apaixonado pela Tua palavra, dependente do Teu amor e da Tua graça. Dê-nos um coração desprendido, desapegado dos bens e das matérias desse mundo e apegado à Tua graça, ao Teu amor e à Tua bondade. Dê-nos um coração apaixonado pelo Evangelho, Jesus. Jesus Mestre, ensina-nos a viver a Tua palavra. Jesus Mestre, ensina-nos a colocarmos em prática a Tua palavra e acumularmos tesouros no céu, não aqui na terra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Palavra de Deus viva, que ilumina o nosso coração e direciona a nossa vida. Continue a meditar no seu coração a palavra do Senhor. Deus o abençoe imensamente. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no meu dia a dia.